Luísa Rosa e eu tenho 2 sobrenomes, já deixei ali embaixo. Então, qualquer um dos 2 que vocês virem por em alguma publicação. O mais recente é o Leão. Meu nome original de fábrica é Calado, né? Mas qualquer um dos 2 que vocês virem em publicação sou eu. Eu fiz um slide bem rápido, porque eu sei que vocês têm uma agenda meio corrida, né? Mas eu queria só falar um pouquinho sobre a minha experiência de vida. Acho que a carreira acadêmica é uma parte da nossa vida também, e tem intercorrências disso. Alguns conselhos que eu daria para a minha Luísa de 10 anos atrás, que pensava na vida acadêmica baseado no que eu vivo hoje, e umas reflexões sobre o futuro, o mercado, as expectativas. Então, meu histórico pessoal, né? Eu entrei para enfermagem por uma motivação pessoal, eu queria ajudar a minha avó que estava doente com câncer. E desde que eu entrei na graduação, eu já comecei a dar aula de química como professora particular, pelo aquele motivo clássico que era pagar xerox, né? E fiquei lá durante 2 anos. Quando eu entrei na enfermagem em 2010, foi a mesma hora que a professora Andréia, acho que todo mundo deve conhecer, né? A professora Andréia entrou na UNB também, como professora de fundamentos de enfermagem. E ela tinha mencionado que ela queria fundar a Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia. Eu fiquei 2 anos como professora de Química e em 2012 eu entrei na Liga. Essa é a primeira foto que eu participei. Essa aqui do lado, essa aqui em cima é a minha chefe, da uma escola de reforço que eu dava aula aqui em Brasília. Foi o dia que eu fui lá falar com ela que eu ia ter que ser desligada para assumir uma bolsa que eu tinha conseguido na Liga como extensão. E a primeira coisa que eu percebo, assim, da minha experiência pessoal, eu fui uma pessoa que eu me permiti viver o máximo de possibilidades que eu tive, que me foi possível, né? Então, eu aprendi que a graduação, quando você está, em geral, quem entra na graduação de enfermagem está novinho ainda, né? Você ainda não sabe muito bem quem você é, o que está acontecendo, como que um adulto vive, se alimenta, onde mora, hoje no Globo Repórter. Então, eu recomendaria que se permita viver o máximo de experiências que você puder para você aprender o que é que você gosta, o que é que te interessa, no que é que você é bom, o que é que você pode melhorar. Então, eu tive essa experiência como professora de química desde os 19 anos. Entrei na Liga de Gerontologia e Geriatria em 2012, fiquei lá até 2015 quase, até o meu TCC2. Entre 2012 e 2014, eu participei do PET Vigilância e Saúde, do Ministério da Saúde, que foi uma oportunidade única de juntar outra paixão que eu tenho na minha vida, além da geronto, que é a gestão pública. E a gente pôde implementar o PEMAC, o Programa de Avaliação da Qualidade da Atenção Básica, que hoje em dia está regulamentado, mas viver um processo histórico é sempre uma grande oportunidade, né? E em 2015 eu também assumi um estágio como enfermeira do trabalho no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um estágio remunerado. E foi uma outra oportunidade também de aprender como é que o mundo funciona fora das nossas experiências acadêmicas, né? Penso que todas as experiências foram muito válidas, foram muito úteis para minha formação profissional e pessoal. E a primeira coisa que eu falaria é isso. As pessoas geralmente olham isso e falam, nossa, como você deu conta de fazer tudo isso? Eu sou uma pessoa comum, vocês estavam ouvindo falando aqui, eu jogo videogame, eu leio, eu gosto de sair, eu tenho meus amigos também, mas acho que uma diferença é que uma característica pessoal que todo mundo me fala que eu tenho é que eu sou uma pessoa que tem uma forma de pensar um pouco diferente. Por quê? Porque eu sou curiosa, sempre fui uma pessoa curiosa. Para a vida acadêmica, eu acho que faz muito sentido ser uma pessoa curiosa. A ciência é movida de dúvidas, né, de perguntas. Por que, que as coisas não são assim, não assado? Se tem como ser de outra forma, se teria como ser mais fácil. Então, acho que essa curiosidade de como é que seria viver essa ou aquela experiência me moveu a entrar em muitas práticas, né? E também me moveu a entrar em outras disciplinas além da graduação, que é o primeiro conselho que eu daria. Todo ser humano tem características únicas. A gente tem que fazer um currículo básico para ser um bom enfermeiro, claro, mas se permita ir além do básico. Se permita ir além do que todo mundo fala, do que todo mundo faz. Se permita pegar aquela sua diferença que você acha que faz, nossa, não faz sentido isso, e tenta. Você está novo ainda, você pode tentar errar e acertar o tanto que quiser. A vida não tem que estar certo para todo mundo. Você não tem que tocar a vida de 25 anos que seus pais chegaram com 50, sabe? Então, na graduação, eu fiz muitas matérias, por exemplo, de sociologia. Gosto muito de sociologia. Hoje em dia, eu consigo perceber o tanto que isso foi importante. Me deu uma visão muito mais macro da sociedade, do mundo, que me ajudou muito para estar no mestrado que eu estou hoje em dia. Gosto muito do contato com pessoas que pensam de maneira diferente da minha. Eu acho que a gente sempre pode aprender com as diferenças se tiver um diálogo tolerante, respeitoso, né? Então, recomendaria isso também.
Mas acho que o meu grande conselho para essa fase da graduação é experimente o máximo que você puder de oportunidades. Não se deixe, não se reprima de falar assim, eu não sei se isso aqui é para mim. Olha, quem tem 20 anos, eu falo isso porque eu saí dessa década tem pouco tempo, né? Mas quando você tem 20 anos, você acha muita coisa da vida e você vai descobrir que a vida não é o que você acha. Então, tudo pode ser para você. Mas seria melhor você tentar, para depois descobrir que realmente não foi. E eu tinha um grande desafio. Comecei a dar aula de química, percebi que uma grande dificuldade que eu tinha era aprender a falar em público. Eu morro de vergonha, sou uma pessoa tímida. É porque os meus anos de sala de aula e liga de gerontologia e PET vigilância que você falava com vários trabalhadores muito mais velhos do que eu na época me treinaram para aprender a lidar com a minha vergonha, né? Mas uma primeira experiência que eu tive de ficar à vontade com a apresentação em público foi declamar poesia. Isso é um caderno de desenhos e poesias que eu tenho. A forma que eu encontrei de lidar com a minha dificuldade foi entrar em grupos de declamação de poesia. Minha igreja, particularmente, tem um projeto com isso, né? Então, outro conselho que eu daria. A gente muitas vezes tem a mentalidade comum, a nossa cultura brasileira tem isso. A gente tem a mentalidade que primeiro a gente reclama, depois a gente pensa no que a gente poderia fazer. O tempo que você perde reclamando, você podia pensar, demandar essa energia mental para pensar numa solução para o seu problema. Então, se meu problema é falar em público, o que eu posso fazer para me expor a essa situação em que eu tenho que aprender a falar em público? Dar aula me ajudou, declamar poesia me ajudou, participar de palestra com o trabalhador no ministério me ajudou muito. E para quem quer trabalhar com carreira acadêmica, pelo menos aqui no Brasil, todo acadêmico, todo pesquisador é também um professor, né? Então, uma boa didática, uma boa oratória, um bom manejo da sua voz e da sua postura e das palavras que você usa é importante para você disputar a atenção dos seus alunos com o horário pós-almoço que dá um soninho, que eu sei. E outra coisa, outra recomendação que eu daria, vou falar mais em breve, mas o mercado, a gente está num ponto de maturação do mercado, tanto para a vida acadêmica quanto para qualquer lugar que você passar, em que relacionamento interpessoal é fundamental. Claro que ser bem qualificado, ser um estudante esforçado, trabalhar com afinco é necessário, claro. O arroz com feijão é esse, você não pode falhar no que é básico, né? Mas além de ser um bom profissional, você tem que ser uma pessoa que é fácil de se conectar com outras. Então, uma grande base de apoio que eu tive foram as minhas amigas, que eu carrego até hoje, esse quarteto aqui. E cada uma foi ótimo, porque cada uma pensa de uma maneira bem diferente da outra. E a gente aprendeu a ser tolerante com os pensamentos umas das outras e crescer com a opinião da outra. Então, mais uma vez eu recomendo, tenta sair um pouco da nossa bolha ideológica, às vezes, que a gente gosta de se reforçar. É mais fácil você conversar com quem pensa igual a você. Mas se você pensa que nem todo mundo pensa, seria uma loucura querer um resultado diferente do que todo mundo tem, né? Então, foi outra coisa muito importante para eu dar conta. A capacidade de se relacionar com as pessoas é importante, tanto com seus colegas de sala, quanto com seus amigos, quanto com os professores, quanto com todo mundo que você conviver. Principalmente para evitar alguns desgastes que podem te fazer perder oportunidades. Às vezes você deixa de ser convidado para um PIBIC, para uma extensão, porque você, não sei, você estava mais interessado em conversar durante a aula do que em tentar aprender uma forma diferente de pensar sobre aquele conteúdo. Então, perceba uma coisa na enfermagem. Todo mundo tem uma mentalidade mais ou menos parecida para tudo. Claro, a gente é formado para ser um profissional técnico. Você tem que saber seguir protocolo. Claro, não estou falando isso. Estou falando o seguinte: nas áreas em que você tem uma certa autonomia, nos momentos que você tem que tomar uma decisão, que tem uma certa. Você pode colocar um pouco de personalidade? Você poderia se perguntar: tem um jeito mais fácil de resolver esse problema do paciente? Tem um jeito mais confortável para lidar com essa transição? Por exemplo, no caso dos idosos. Tem um jeito menos sofrido de uma mulher idosa lidar com as perdas que vêm do envelhecimento para que ela não entre numa crise tão grande quando ela chega no climatério, por exemplo? O que eu poderia fazer para ajudar? Tenta partir desse questionamento, assim, o que eu poderia fazer de diferente do que todo mundo está fazendo? Essa é a pergunta basicamente que move a ciência, né? O que a gente pode fazer de diferente que possa melhorar, de fato? Na minha época de graduação, a minha grande diferença era, eu percebia que as pesquisas com saúde do idoso eram muito sobre o olhar do profissional e não do idoso. Então, a gente fala o idoso como uma terceira pessoa, né? O idoso estava, o idoso. Então,
lá dos meus anos de sociologia do corpo, antropologia da saúde, eu comecei a pensar, a gente fala muito do idoso e, na verdade, ele não fala nada sobre ele mesmo, né? E isso é um processo histórico no Brasil. As políticas públicas de saúde do Brasil para a saúde do idoso sempre foram feitas por terceiros que não idosos. E a gente reproduz dessa forma ao longo do tempo, né? Então, minha primeira tentativa de propor uma forma diferente de fazer pesquisa foi: e se a gente colocasse o idoso como primeira pessoa? Deixa ele falar dele mesmo. Meu TCC foi sobre a autopercepção da velhice. Como é que os idosos percebem o envelhecimento? Coloca ele como o ator do projeto e não só um objeto. E outro grande desafio na época foi: eu queria falar sobre resiliência. Em 2014, 2015, isso não era um tema tão hype como é hoje em dia. E eu percebi uma dificuldade das pessoas de entenderem isso. Minha orientadora daquela época, a mesma orientadora de hoje em dia, que é a professora André, inclusive, se ela estiver assistindo, um abraço. E ela me falou exatamente isso, né? Olha, Luísa, na minha prática de enfermeira, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Aí eu sei, mas o pouco que eu aprendi pesquisando, tem uma motivação pessoal para me interessar por resiliência, né? Mas o pouco que eu aprendi pesquisando para fazer esse TCC me mostrou que, na verdade, a resiliência foi proposta por enfermeiros. O primeiro questionário criado foi criado pela enfermagem em 92 e a gente deixou isso para lá porque achou isso menos relevante. No mundo que a gente está, em constante transformação, em que a tecnologia avança e tem um salto geracional cada vez maior entre a nossa geração e a geração dos mais velhos, como é que você acha que a pessoa se sente percebendo que o mundo que ela conhece talvez está ficando cada vez mais rápido para trás? Seria interessante ela ter algum mecanismo, algum instrumento que ajude ela a se adaptar melhor a mudanças? A resiliência fala sobre isso. O que eu aprendi no meu TCC é que a resiliência é uma característica que pode ser adquirida, pode ser desenvolvida. Tem pessoas que já têm uma facilidade natural, mas isso pode ser trabalhado. E me ficou essa pergunta: quais são os idosos que se adaptaram melhor às mudanças da vida? Porque a vida é feita de mudanças. E quais foram os mecanismos que eles usaram para lidar com as adversidades, com os revés que eles passaram na vida, de maneira a desenvolver uma construção saudável, a terem mais facilidade de se adaptar às mudanças e talvez até de aprender com elas, se fosse possível. E naquela época foi bem difícil fazer isso, porque eu queria falar de um tema que ninguém falava, colocando o idoso em primeira pessoa que ninguém colocava, com a metodologia quali quantitativa que também era pouco frequente, não sei como é que está hoje, mas na época ou você faz qualitativa ou você faz quantitativo, os dois juntos não tem como. E foi uma disputa realmente, assim, foi... Minha professora, a professora André, ela sempre topa, né? Ela, não, tá, eu acho que isso é bem diferente do que eu tô acostumada, mas vamos tentar, talvez dê certo. E o meu desafio era falar para uma banca de enfermeiras que talvez tivesse a visão mais clássica nossa, né? De ou é qualitativo ou é quantitativo, e temas mais clássicos da enfermagem, né? Feridas, que não são menos relevantes, eu acho que não. Mas eu acho que já tem muita gente falando sobre isso, eu queria falar de uma coisa que ninguém estava falando. Então, e aí vem o desafio. Já que você quer dar uma solução nova para um problema que talvez não seja tão abordado, o que você tem que... A primeira coisa que você tem que fazer é convencer as pessoas que aquilo é importante. Hoje em dia, meio que, no momento que a gente está agora, é meio que óbvio que isso é importante, né? Mas, segunda pergunta para vocês fazerem na sua vida acadêmica. Primeira pergunta é, né? O que eu posso fazer de diferente para melhorar essa situação? Basicamente, o que moveu a ciência foi resolver problemas, né? Então, qual é o problema? Como é que eu posso fazer para resolver esse problema que ninguém fez ainda? Porque se o problema continua é porque talvez a solução usual ou não está dando certo ou está sendo ineficiente para acabar com o problema. E terceira pergunta é como é que eu posso convencer as pessoas de que faz sentido? E aí um arcabouço teórico é fundamental, um profundo conhecimento do que todo mundo sabe, mais um pouco além, né? Faça um pouco mais do que todo mundo sabe. E aprender a confiar no seu trabalho. Quando você está começando a carreira, a gente às vezes é muito inseguro, né? Você termina a faculdade falando, não sei de nada. O pouco que você sabe, com a humildade de aprender com quem sabe um pouco mais, pode levar muito longe na vida. Eu queria colocar essa frase do Walt Disney, que acho que todo mundo sabe quem é hoje em dia, né? Que era um jovem desenhista desempregado que queria fazer desenho animado com um rato. E na época o pessoal falava que isso era loucura, né? Isso nunca ia dar certo. Então, se serve de consolo para alguém, pensar diferente do que todo mundo pensa, te levar a lugares que muito pouca gente vai também. Então eu queria falar um pouco mais sobre isso, sobre as hard skills. Esse é um conceito que eu aprendi na minha prática de trabalho depois que eu saí da graduação, fui trabalhar numa empresa privada
uma multinacional que trabalha com indústria farmacêutica. E eu percebi que o mercado de trabalho ele tem necessidades parecidas com a academia. Você tem que ir além das hard skills, que todo mundo já vai. Graduação todo mundo tem, título todo mundo tem. Um PIBIC e um PET são bem interessantes, especialmente um PIBIC. Fazer um PIBIC é muito bom na graduação. E uma proficiência em inglês vai ajudar bastante, no mínimo intermediário, né? Não que seja fundamental, mas que vai te dar uma bela dor de cabeça a menos para lidar com alguns textos na graduação, na pós-graduação, vai. E é o que eu queria falar. Como é que a gente vai além do normal, do mediano, da média das pessoas? Hoje em dia, o mercado, tanto acadêmico quanto profissional, quanto qualquer lugar que você for passar, se foca muito em soft skills. O que são soft skills? São habilidades de inteligência emocional. É ter uma comunicação eficaz, que fala muito em poucas palavras, de uma maneira assertiva, de uma maneira clara, com uma entonação confortável para quem está ouvindo, que não seja agressivo, mas também que não seja muito receoso, a ponto de parecer que nem você confia no que você fala. Ser uma pessoa colaborativa é fundamental. Eu tive a oportunidade de fazer todos aqueles projetos porque, em parte, eu considero importante saber lidar bem com as pessoas. Então, quando você é uma pessoa, você é um aluno esforçado, que tem uma maneira de pensar diferente da maioria das pessoas, e ainda por cima você se dá bem com muita gente, você tende a ser uma pessoa que vai ser requisitada pelos professores, inclusive. Quando eu cheguei no 7º semestre, eu tinha tantos convites de PIBIC para fazer que eu tinha que recusar um professor para conseguir aceitar o outro. Isso às vezes me dava uma situação assim de ter que falar, professora, perdão, mas é porque eu acho que isso aqui, para mim, agora me chama mais atenção, mas a sua ideia também é muito legal. Então, claro que assim, todo mundo. Eu não estou falando que capacidade de relacionamento substitui o mérito de forma nenhuma. O mérito é fundamental. Ser bom no que faz é fundamental. Mas se você puder escolher alguém para trabalhar com você, que seja bom no que faz e que seja fácil de socializar com as outras pessoas, já resolve 90% das demandas de RH, né? De muitos lugares. Então, paciência também, por quê? Porque quando a gente é muito novinho, a gente tende a ser meio ansioso, né? De querer resolver toda a vida rápido. E a vida de ninguém se resolve rápido. A vida não é uma reta, a vida são ciclos. Então tenha paciência com seus processos, tenha persistência, tenha perseverança. Se você todo dia se dedicar a fazer um pouquinho a mesma coisa, em 2 ou 3 anos não é possível que você não tenha resultado. Só se você não se dedicou realmente. Seja flexível com as mudanças, porque a vida é feita de mudanças e esse ano está deixando isso bem claro. A nossa vida só é o que a gente gostaria até você ter 17 anos, porque você vai para a escola, você termina o ensino médio, e daí para frente cada um que vai tomar um caminho diferente. O pessoal tem uma frase que fala que com 22 anos a vida é engraçada, né? Tem gente que tá terminando faculdade com 22 anos, tem gente que está começando, tem gente que está casando, tem gente que está separando, tem gente que está tendo filho, tem gente que nem pensa em ter filho. Então, a vida vai se tornando cada vez mais diferenciada, de acordo com as experiências que você tem e com a forma com que você lida com ela, né? Aprender a ser flexível é fundamental também, em qualquer lugar que você estiver. Ser dinâmico tem a ver com lidar facilmente com os reveses que acontecem. O que isso significa? Para quem faz mestrado, para quem trabalha em qualquer situação, a gente sempre vai lidar com uma situação diferente do que a gente gostaria. Eu tinha um projeto de pesquisa que era para ter feito uma coleta de dados em março, com idosos, começou a pandemia, o principal grupo atingido são os idosos, meu projeto ficou parado 6 meses. Faz parte, a gente remaneja o projeto, vou ter que acelerar um pouquinho para coletar os dados. Mas se eu tivesse parado reclamando, tudo bem, gente, eu não quero dizer que você não possa reclamar, tá? O dia de fúria é saudável também. Contanto que você aprenda a chutar o balde e depois pegar o balde de volta e voltar para o seu trabalho. Então, se eu tivesse ficado parada muito tempo reclamando, angustiada, porque as coisas não saíram como eu gostaria, isso também não ia me ajudar a resolver o problema. A gente sofre, a gente acolhe essa dor que a gente sentiu, porque as coisas não foram como esperado, claro, isso é humano. Acolheu a dor, sente a dor, e a partir daí você pensa, o que é que eu posso fazer agora para lidar com isso? E aprender a ser uma pessoa cordial. Porque a gente está num momento em que os ânimos estão muito exaltados. Todo mundo está no momento em que tudo o que você fala pode ser mal interpretado por alguém. Então, seja aquela pessoa que é diferente também do que todo mundo é, em sentido de cortesia. Quando as pessoas virarem e falarem, nossa, você falou, do jeito que você falou, eu não gostei, está errado. Aí eu, perdão, desculpa, eu não queria ter passado por isso. O que que eu falei de errado? Me explica, me ajuda, para eu falar melhor. Então, essas características, aliadas a essa forma de pensar que as ciências sociais... O meu diferencial foi as ciências sociais, cada um tem o seu, né? Que as ciências sociais me deram, essa capacidade de alteridade, foi o que me ajudou a estar nos lugares que eu passei ao longo da vida. Eu fui convidada
para o PET Vigilância e Saúde, porque a professora, que nem é da graduação da enfermagem, ela é da saúde coletiva, viu a forma que eu pensava, achou que seria interessante para trabalhar com questões de vigilância sanitária, que envolvem questões de desigualdade social, e me convidou para o PET. Isso me deu a oportunidade de um momento histórico. O trabalho que eu tive depois na multinacional teve muito a ver com uma pessoa que me indicou para essa empresa, porque falou, olha, a Luísa é uma pessoa que ela consegue se adaptar a vários ambientes de trabalho diferentes. Talvez para uma empresa que lida com vários hospitais diferentes em Brasília seja interessante, uma pessoa que está acostumada a pessoas que pensam e dialogam de formas diferentes e não vai criar atrito por causa disso. Primeira, acho que a minha quarta ou quinta grande recomendação é escreva. Escreva muito, mas escreva muito mesmo. Porque ler é fundamental em qualquer... Eu sou grande fã de livros, né? Ler é fundamental em qualquer área da vida. Mas se você quer ser um acadêmico, você quer ser um intelectual, concorda? Então você tem que gostar de ler. Ah, eu não gosto de ler. Então, pelo menos tem hábito de leitura. Começa desde hoje. Pega um livro, pega aqueles 20 minutos que você fica rolando na timeline do Instagram, fica 20 minutos lendo um livro, qualquer livro que seja, tanto faz. Não tem o mais importante e o menos importante. Para você criar esse hábito de ler todo dia. Isso vai aumentar seu vocabulário, vai melhorar a sua escrita, vai te fazer pensar de outra forma, vai te fazer enxergar outras mentalidades e vai te ajudar na escrita científica também. Acredite se quiser. Alguns dos maiores cientistas da história eram pessoas que eram apaixonadas por literatura, por exemplo. Diga-se Isaac Newton, Albert Einstein, Louis Pasteur, a própria Florence Nightingale, que influenciou tantas áreas diferentes, né? Da epidemiologia à nossa enfermagem. Então, hábitos de leitura é bom também, é um outro diferencial, que muita gente da nossa área não gosta de ler. E você acaba tendo aquela escrita de texto acadêmico que ela é muito, muito cirúrgica, assim. E às vezes você perde um nuance de um raciocínio, de um desenvolvimento que você poderia usar e seria muito relevante para desenvolver um outro projeto, porque está com um olhar muito focado no básico, no arroz com feijão. Então, ler é muito importante, escrever é muito importante, escrever bem é muito importante. Saber se comunicar bem é fundamental no momento que a gente está, principalmente em redes sociais, em época de vida digital. E a tendência é só que somente com o tempo, né? Saber reconhecer e aprimorar os seus diferenciais. Todo mundo tem diferenciais. Não ache que isso é menos relevante. Eu gosto muito de sociologia, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de várias coisas e ter entrado no mestrado que eu entrei em desenvolvimento, sociedade, cooperação internacional, foi o momento que eu tive para juntar tudo isso num projeto só. Então, eu pude juntar políticas públicas para a saúde com uma visão de sociedade que poderia ser mais inclusiva com os idosos, tem muito a ver com a sociologia da saúde, da doença, com a percepção de que a gente tem muito que a gente possa contribuir, baseado no que eu já li, até da literatura, sobre como os idosos se sentem, se sentindo tão excluídos do espaço de fala. A gente sempre fala deles em terceira pessoa, né? A pandemia mostrou isso claramente. Com a visão que a enfermagem tem de lidar com a pessoa como um todo. A gente lida com a pessoa como um todo? Será que lida mesmo? A gente lida com a sociedade como um todo? Ou a sociedade é um pontinho distante ali, que está no nosso determinante social de saúde, mas que a gente de fato não sabe trabalhar com isso? E mãos à massa. Seja uma pessoa reflexiva, crítica, mas seja prática também. Tenha a hora de pensar, a hora de criticar e a hora de trabalhar e tenha foco. Eu gosto muito de pomodoros, né? Coloca 30 minutos num relógio para você se focar numa atividade. Naqueles 30 minutos, vou focar nessa atividade. Terminou os 30 minutos, coloca uns 5 minutos de descanso mental, porque seu cérebro cansa também. Aí você ufa. E agora? Próximo passo. E agora? Próximo passo. E agora? Próximo passo. E de próximo passo em próximo passo, você constrói várias oportunidades. E um conselho que eu daria para qualquer pessoa, em qualquer situação, e na vida acadêmica também, é sempre entregue mais do que te pedirem. Se o professor pediu para você escrever um parágrafo, escreve 2. Se o professor te pediu para dar uma ideia num PIBIC sobre usar um questionário tal, usa o questionário tal e se pergunta, não tem um questionário mais simples, mais fácil, mais objetivo, mais aplicável, não? Pesquisa também e fala, professor, tá aqui o que você pediu. E o que você acha disso aqui também? Eu acho que isso aqui poderia ser interessante. Isso mostra interesse, isso mostra engajamento, isso mostra que você leva a sério o que você faz e que você está disposto a fazer um trabalho realmente relevante. Por quê? Porque eu não gostaria de ser aquela pessoa que escreve muitos artigos acadêmicos para cumprir protocolo. Porque escrever muito artigo é importante. Eu prefiro, particularmente, escrever menos artigos e artigos mais relevantes, que eu acho que possam trazer uma contribuição, uma forma de pensar um pouco diferenciada para talvez suscitar um trabalho mais para frente. O meu TCC em resiliência acabou fundando
um projeto de pesquisa sobre resiliência depois, que foi levado para frente por, na época, o meu calouro, que era o Vitor Ferreira, né? E depois se tornou um projeto com a menção honrosa porque se tornou... Ele veio... Quando se tornou o projeto do Vitor, se tornou o tema do momento, né? Que era falar sobre mudanças de vida e capacidade de lidar com elas. Então é isso que eu queria deixar basicamente. Eu agradeço a todas as professoras que eu tive. Todas as professoras foram pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar em algum momento. Algumas eu não pude, porque de fato não tinha braços mais, né? Me coloquei em tantos lugares que não dava mais para fazer mais nada. Mas eu queria agradecer, eu agradeço a cada pessoa que eu passou na minha vida, de experiência boa ou ruim, elas me ensinaram o que eu gostaria de ser, o que eu queria evitar. E eu gostaria de fazer pensar nisso. A gente vê a vida de uma maneira muito dualógica, muito dual, né? A gente sempre pensa em alguém que é a favor da gente ou contra a gente, mas na verdade todo mundo no fundo está a favor de si mesmo, né? Mas como é que a gente pode fazer para conviver melhor, para evitar desgaste, para aprender pelo menos a tirar alguma coisa de boa em tudo que a gente passa? E quando eu entrei na graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional, eu tive que aprender isso mais ainda, porque é uma área que lida muito com política pública de saúde, um pouco dessa visão da gerontologia clássica, né, essa visão macro do idoso, mas muito também de política e economia, que são coisas que eu não tinha tanto conhecimento. Então, tive que aprender a colaborar, a virar com humildade para os meus colegas de sala e falar: você que é formado em economia, me explica isso aqui que o professor me explicou que eu não entendi. A gente às vezes passa por uns conflitos de ego, assim, nossa, cheguei no mestrado. E assim, o que diferencia você de uma pessoa que não tem nem graduação? Nada. Você é um ser humano. Assim, talvez você tenha uma oportunidade diferente, mas a princípio você é nada diferente dessa pessoa. Então, seja uma pessoa que está aberta para aprender sempre. A hora que a gente para de aprender é a hora que a gente se fecha para um conhecimento novo. Então, sempre pergunte o que cada uma dessas pessoas que passou na sua vida pode te ensinar que você não sabe ainda. E descarta o que você achar que não é relevante. Não descarte a pessoa, descarta aquela ideia, retenha o que é bom para você. E se você for essa pessoa que ela é fácil, que tem um bom traquejo, tem um bom conhecimento teórico, que tem um bom traquejo social, as oportunidades vão surgir. Ao longo da minha graduação, depois, durante a prática de mercado, numa especialização que eu fiz em saúde coletiva pela Fiocruz também, e também a convite de uma colega, né? Uma colega me convidou para fazer o processo seletivo, deu certo, passei. Então, esteja preparado para quando a oportunidade surgir. Em 2016 eu pude falar um pouquinho para o DF Record sobre a prática do enfermeiro. Eu era recém-formada. Eu não podia falar com experiência de prática, eu podia falar sobre como é que poderia ser, né? Eu acho que o que eu falei na época, eu acho que a enfermagem tem muito a contribuir, se ela tiver um espaço para falar sobre isso. Então, eu agradeço a oportunidade. Mas a gente precisa ser mais ouvido, porque a gente tem um espaço de cuidado que é muito relevante para a sociedade. Então, ouça mais os enfermeiros quando for entrevistar as equipes de saúde. Não fale só com os médicos. Foi a oportunidade que eu tive na época, com a entrevista que surgiu de última hora, no lugar em que eu estava. Outra oportunidade que eu tive em 2019, no começo da graduação, foi uma colega minha que era de outra área, virou e falou: Luísa, já que você é enfermeira, você podia fazer um módulo rapidinho, ultra fast, tipo 4, 5 aulas sobre política pública de saúde, as políticas de saúde da mulher, de saúde do idoso, de saúde da criança, que não são coisas que eu domino, mas que eu aprendi a ter pelo menos uma base eu tive da graduação. Então eu falei: tudo bem, vamos lá. Então, mais uma oportunidade que me abriu de dar uma palestrinha rápida para uma faculdade aqui em Brasília, justamente porque alguém olhou para mim e falou: olha, eu lembrei de você. A pessoa sabe que a pessoa lembrou de mim, porque eu acho que eu faço amizade com muita gente, sou muito tagarela. Depois ela pensou assim: além de lembrar de você, eu lembrei que você é competente. E além de lembrar de você que você é competente, você é uma pessoa que topa essa situação de última hora. Então, olha só como é que é bom você se lembrar dessa forma. E o mais recente foi a colaboração que eu tive com a Noemi Araújo, que é uma cientista política, que eu fiz amizade na época da graduação também. Hoje em dia ela é redatora de um jornal aqui em Brasília, e ela me convidou para escrever um pouquinho sobre ela, sobre as vacinas. E a disputa política que está acontecendo com as vacinas. Além das oportunidades que a própria academia te abre, a vida te abre muitas oportunidades. Então, saiba reconhecer elas e esteja preparado para quando elas vierem, trabalhando sempre em você o que você precisa melhorar. Antes de ficar reclamando das pessoas, reclama de você mesmo. Fala assim: olha, Nossa, eu tenho essa dificuldade aqui, o que eu posso fazer para lidar com isso aqui? Esteja mais preocupado com o seu desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual, do que você está preocupado em lidar com questões que você não tem ação prática. E eu acho que é isso. Hoje em dia, meus colegas de trabalho são meu ex-calouro e agora meu colega, e talvez professor de muitos de vocês aí, que é o Vitor, né?
nesse novo modelinho cabelo comprido. Na época que eu conheci ele tinha uma cara mais cabelinho curtinho. E a professora Andréia, minha colega desde sempre, minha amiga, minha conselheira, eu agradeço muito por ter a oportunidade de voltar a conviver com eles, depois de ter ficado 3 anos numa experiência de iniciativa privada radicalmente diferente do que a gente imagina muitas vezes para enfermeiro, depois de ter ficado 1 ano e meio na Fiocruz, fazendo um trabalho que eu acho que é relevante com política pública, mas também um pouco longe dessa visão mais humanizada, mais acolhedora que a Liga de Geronto tem, e que ela me proporcionou ao longo da vida também, e que tem feito diferença na minha prática de trabalho. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida, e especialmente eles dois, com todas as características que eles têm. E é isso. Trouxe pontos assim muito importantes, né, da dimensão relacional, da dimensão mesmo de, enfim, de investir nesse processo, nessa caminhada, de uma forma tão valiosa, assim, e trazendo a partir da sua experiência, realmente foi bem incrível, assim. O Igor até colocou aqui, né, que ele sentiu como se estivesse junto com você durante a sua jornada, conforme você foi contando. Muito legal, Igor. E aí, gente, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Alguma dúvida que vocês tenham? Crises, divagações? Essa questão relacional, ela é muito séria, né? E é uma questão que passa, assim, na graduação, ela passa despercebida, né? Assim, no que tange às disciplinas, as questões, assim, se fala, mas, assim, não se dá o mesmo valor do que ao conteúdo em si. E, na verdade, ela é o que faz muita, mas muita diferença na hora do vamos ver, da prática, né? Seja da vida profissional como um todo, mas assim, até para quem, né, tá ali mais localizado só naquela questão de vou trabalhar no hospital, vou trabalhar numa instituição X, Y. Gente, o tanto de PT que dá com só a equipe de enfermagem. É verdade. Imagina uma dimensão bem maior, né, das relações, ou mesmo de uma instituição, se for numa gerência, a nível de uma gerência, de uma gestão mesmo. Mas se só ali no universozinho do plantão, da equipe de enfermagem, se não tiver manejo mesmo e realmente ir trabalhando essas soft skills, não dá não. As soft skills é a demanda que todo mundo, em todas as áreas, mais apresenta, não é só na academia, é no mercado de trabalho como um todo. E realmente a professora Mariana tem razão. A gente se foca muito no básico e a gente não sai do básico. A gente se foca muito no conhecimento teórico, mas o mundo é muito mais do que isso. E você tem que ter um diferencial para oferecer para o mercado. Se pergunta assim, o que eu tenho de diferente que meus concorrentes não têm para me contratar? E depois que você conseguir passar esse processo, ser contratado, você pensa assim, agora como é que eu posso colaborar com eles? São meus colegas de trabalho. Se a gente parasse de brigar uns com os outros, 90% das demandas de um chefe de equipe seriam resolvidas. E eu só aprendi isso quando entrei nessa empresa. Que eu percebi que 90% do trabalho que a gente tem, na verdade, é lidando com briguinha de equipe que poderia ser resolvida numa conversa. Assim, o Igor perguntou aqui quando você descobriu que queria trabalhar com geriatria. Gerontologia. Geriatria é um pouco mais restrita, é ligada à prática médica. Mas, na verdade, foi a gerontologia que me levou para a saúde, né? Até então, eu não sabia o que eu queria fazer. Muita gente falava que eu devia ser professora na época da escola. E a minha avó ficou doente. E eu sofri muito vendo ela doente. Ela era uma pessoa, ela faleceu, né? Mas ela era uma pessoa muito vulnerável. Ela era socialmente vulnerável, ela era muito pobre, não teve estudo, negra, nordestina, do interior do Piauí. Então, ela passou por muitos processos de exclusão. E aquilo me fez pensar, se eu estivesse cuidando da minha avó, eu acho que eu poderia fazer diferente com ela. Então foi isso que me levou para a saúde, a princípio. Eu queria cuidar da minha avó, a princípio. Ela veio a falecer logo que eu entrei na graduação. E aí eu entrei um pouco em crise na graduação e foi uma benção conhecer a professora Andréia, né? Porque eu falei, poxa, eu entrei aqui por um objetivo. Aí a professora Andréia virou e falou, qual era? Eu queria ter cuidado da minha avó da forma com que ela não pôde ser. E se você pudesse cuidar das outras avós por aí? Da forma com que elas não poderiam ser com outras pessoas? Você poderia ser relevante pelo menos para a vida de uma pessoa. Então, assim, me abriu um horizonte, professora Andréia, falar isso, né? Hoje eu percebo que é a prática de trabalho que ela tem. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então, a geriatria, na verdade, foi a gerontologia que me levou para a saúde. Então, eu nunca tive dúvidas com isso. Eu fiquei num embate a graduação inteira entre a gerontologia e a gestão, porque eu achava que eram coisas antagônicas, né? Ou eu fazia uma, ou eu fazia outra. E eu fiquei nesse embate a graduação inteira, né? Porque eu gostava dos dois. Aí ficava as professoras da geronto me chamando para fazer PIBIC, PET, extensão, liga.
as professoras da gestão me chamando para fazer PET, fazer PIBIC, fazer mestrado, fazer um monte de coisa, eu não dava conta de tudo, eu ficava, meu Deus. Então, para mim, foi um privilégio descobrir que o professor André entrou justamente no mestrado de Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional, que eu falei, gente, minha chance. Política pública, saúde do idoso, tudo num lugar só. E com a visão macro, que é o que eu gosto mais, né? Então, sim, eu acho que é muito comum não saber o que quer seguir. Na graduação é mais comum. Cara, tá na graduação com 20 e poucos anos é terrível. Você não sabe nem quem você é quando você tem 20 e poucos anos de idade. Quanto mais saber o que você quer pra vida. Então, se você conseguir entrar na enfermagem, parabéns, já tá melhor do que muita gente. Muita gente sabe nem o que é que quer fazer de faculdade, né? Então, eu daria essa dica, que foi o que me ajudou, particularmente. Eu entrei em tudo que eu achei que podia me ajudar. Eu já descartei algumas coisas que eu tinha menos afinidade mesmo. Por exemplo, acho muito bonitinho quem sabe lidar com questões de pediatria, mas eu tenho uma profunda dificuldade com pediatria de verdade, assim. O semestre de pediatria foi o semestre mais sofrido para mim, eu não dava conta de fazer procedimentos. As crianças choravam, eu chorava junto com elas. Então, aprendi assim, talvez eu acho que a pediatria não é muito minha praia, mas eu vou fazer o necessário, porque eu tenho que saber um pouquinho. E vou me dedicar um pouco mais ao que eu acho que me dá uma curiosidade. Então, eu recomendaria para o Igor, se pergunta isso, o que te dá curiosidade? Qual é o assunto que você estuda que fala, nossa, que interessante? E pega todos esses assuntos, coloca numa lista e vai atrás de quem pode estar trabalhando com isso. Então, o professor XYZ te colocou um assunto numa aula que pode ser interessante. Conversa mais com ele sobre aquilo. Quem sabe você não tem uma ideia que possa virar um PIBIC. Olha só que interessante, o próprio aluno se propondo um projeto de trabalho. Então, eu falei, era isso. Vocês estão na idade para experimentar. Experimenta tudo que puder, que quando vocês estiverem um pouquinho mais velhos, vocês vão agradecer por isso. Te dá, no mínimo, o crescimento pessoal você tem, em saber, em reconhecer o que você não é bom. Isso também é um aprendizado. O Luiz Gustavo perguntou... ele queria saber os meus nomes. Meu nome é Luísa Rosa Bezerra Calado, original de fábrica. E depois eu tive um relacionamento, assumi o nome do marido. Então, meu nome se tornou Luísa Rosa Bezerra Leão. Vão lá dar uma pesquisada no meu currículo Lattes. Atualmente está como Luísa Rosa Bezerra Leão, mas eu tenho artigos nos dois, e mais recentemente com esse segundo nome, né? Esse momento de mentoria realmente foi assim, para além da pós-graduação, né? Tudo que você trouxe aqui dessa construção realmente é válido para a vida profissional, para a vida como um todo, não só na dimensão profissional também. Então foi um momento assim muito valioso mesmo. E acredito que quem não pôde assistir vai poder assistir depois. Quem assistiu, né? Eu recomendo ver Bis de novo, porque vale a pena. O Igor até colocou aqui das redes sociais. Você pode seguir lá. Sim, eu coloquei minhas redes sociais. Gente, tem muita oportunidade de trabalho que eu tenho por causa das minhas postagens no Instagram, acredite. Vocês. Até a rede social pode ser útil para sua vida. Então, aqui está o meu Lattes, o clássico, né? Para academia, mas meu LinkedIn também, quem se interessar em saber um pouco mais. Meu e-mail, se você quiser mandar mensagem, e meu Instagram é meu Medium. Medium é uma rede social de textos, eu gosto muito de escrever. Então, de vez em quando eu coloco alguma coisa lá também, e por causa disso me chamaram para fazer uns freelancers como colunista de política pública em outro lugar. Então, outra coisa que eu queria falar, né? Tudo na sua vida pode ter utilidade. Entre ficar 3 horas rolando para ver a vida dos outros no Instagram, você pode pensar, o que eu posso fazer de útil na rede social também, que agregue para a vida das pessoas, que traga mais valor, né? Sempre pense em trazer valor por onde você passar. E Luísa, você falou da questão da leitura, eu sei que você faz várias resenhas também de livros e tal, e de literatura, né, também, assim, literatura geral, né? Sim, amo literatura. Foi outra... uma das coisas que eu fui convidada para fazer quando acabar o mestrado, porque eu não estou dando pernas para fazer isso agora, né? Mas recebi uma proposta para fazer resenhas para uma empresa, e por enquanto eu estou fazendo resenha no meu perfil pessoal do Instagram. Vou começar agora, né? Porque as pessoas pediram. Mas assim, eu acho que literatura é uma forma de você ter contato. Eu acho que eu coloquei essa frase do Descartes aqui, inclusive. Literatura é uma forma de você ter contato com as grandes mentes de todas as épocas da história ao preço de um McDonald's. Então, assim, eu não coloquei a frase do Descartes, que pena, mas ele fala isso. Então, eu recomendaria a qualquer pessoa ler, eu sou apaixonada por literatura, especialmente a literatura clássica, mas se você ainda tem uma certa dificuldade, comece pelo que você dá conta, pelo que você tem mais afinidade. E depois, se você quiser uma coisa com mais substância,
Tenta um clássico, tenta um Ernest Hemingway, um autor americano muito bom. Eu amo Dostoiévski, mas eu sei que ele é difícil para muita gente, né? Então, tenta um Machado de Assis. O Machado de Assis tem um conto chamado O Enfermeiro. Ele é uma coisa sensacional. Não sei por que a gente não dá aula disso na graduação. Então, O Alienista é fantástico também. É um conto curtinho que você morre de rir. Aquele humor clássico, assim, aquela ironia clássica do Machado. Mas, para quem está começando, começa do que dá. A literatura em si, a capacidade de pensar de outra forma, enxergar a vida de outra pessoa por meio de uma história, vai te trazer um conhecimento de mundo que é fantástico. E a partir daí eu recomendaria pegar os grandes clássicos, né? Eles são clássicos por algum motivo, né? Os livros deles passaram a história, trazendo aprendizado até hoje por algum motivo. Com certeza. E o que acontece muito é que a gente vê que, né, várias pesquisas mostram isso. Depois que o estudante ele ingressa aí na vida acadêmica, na vida universitária, só sobra tempo, entre aspas, né, nessa organização da gestão do tempo, só para as leituras obrigatórias de conteúdo, né, das disciplinas. E as leituras mesmo de literatura em geral, enfim, de outros assuntos, ela realmente fica de escanteio. E Sim, como isso faz a diferença. Infelizmente. E como isso faz a diferença, assim. Até para pensando mesmo, né? Quem tem, não só para quem quer seguir a carreira acadêmica, mas, enfim, para a vida, para você poder estar ali o tempo todo com essas mentes brilhantes, né? E podendo refletir, pensar, criar com a leitura do outro, né? Sentar Sim. com o outro, né? Porque quando você está lendo o livro, você está sentando ali com o outro, com aquela pessoa. Sim. O meu TCC veio de um livro, esse tema da resiliência. Veio muito da minha avó. Minha avó era a pessoa mais resiliente que eu conheci na vida. Ela que me ensinou a pensar dessa forma, né? Minha filha, enquanto as pessoas estão perdendo tempo reclamando, você pode perder tempo fazendo alguma coisa útil para você e para os outros. Então, pensa o que você tem de bom para te dar disso e o que você pode fazer para resolver o que não dá para te dar de bom, o que está ruim. Então, meu tema de resiliência tem muito a ver com ela, realmente, porque eu pensei, gente, se uma pessoa sem escolaridade nenhuma, só com aprendizado de vida, consegue pensar dessa forma, imagina se a gente pudesse passar isso com mais gente. Então, aí foi quando eu descobri que resiliência é uma habilidade que pode ser adquirida, ao contrário do que muita gente pensa, né? Veio dela, principalmente, e também veio por causa de um livro do Tolstói, chamado A Morte de Ivan Ilitch, que é um senhor de meia-idade que ele está em crise porque a vida dele viveu só na superfície, e só agora que ele está no funeral dele, que ele morreu, que ele percebeu que a vida dele era superficial. Então, ele nunca se questionou antes se a vida podia ser de outra forma, além de uma vida medíocre, porque ele era bem ajustado para a sociedade, né? Ele era um servidor público de alto escalão, com um casamento estável, com uma família razoavelmente bem agregada. E quando ele morreu, ele descobriu que era tudo uma fachada, né? E foi o dia que eu pensei, por que a gente não pensa a realidade de outra forma, além do que está na superfície? É o questionamento que Tolstói traz nesse livro, né? Há muito além da superfície. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu fico muito feliz de estar num espaço que eu posso compartilhar alguma coisa, né? Eu sempre tive no espaço de aprender com os outros, então ainda é um certo choque, assim, pensar que agora eu estou no espaço de compartilhar com os outros, ao invés de só absorver. Então, muito grata pela experiência também. Estão dando feedback, agradecendo, Mayara também, Raquel. Muito bom, assim, conhecer mais a sua história, da sua trajetória e ver o quanto inspira também, né, a todos nós aqui e também pelo aprendizado. Sim. Então, só tenho que agradecer também em nome da mentoria e deixar as nossas portas abertas também, né, para outras oportunidades, para outras, enfim, para outros encontros. Será um prazer tê-la conosco também. E também um orgulho, né, da nossa casa aí também, porque você vem aí da UNB, da nossa casa, então, com certeza também é muito orgulho para nós poder ver que cada geração que está passando ali pelo nosso curso, pela nossa UNB, tem feito e marcado a diferença no mercado, na sociedade, então a gente fica muito orgulhoso por isso também. Tem perguntas aí do Luiz. Se eu estou lecionando? Não, mas eu gostaria muito e eu recebo. Mas assim, Bem, em breve, ano que vem eu devo entrar como professora voluntária pela Liga de Gerontologia. Tem algumas matérias optativas lá. A professora Keila já me fez o convite, né? Eu vou ver como é que eu faço para conciliar o finalzinho da dissertação do mestrado com isso, mas eu quero sim fazer. E até agora é só isso mesmo. Talvez seja, provavelmente vai ser a introdução a geronto.
que eu vou colaborar com as professoras lá. A Priscila já está lamentando. Entra como monitora. Olha, quando eu gostava de uma matéria que eu queria fazer de novo, eu entrava como monitora. Aí eu ficava acompanhando a aula e ainda ganhava os créditos para isso, ó. Fica a dica. Alguém perguntou sobre a empresa. Gente, eu não estou mais nessa empresa, não. Ela é uma multinacional alemã. Eu não posso falar o nome. Eu já ia falar, desculpa. Vão olhar lá meu LinkedIn. É bom que vocês dão uma conferida. Mas, a princípio, eu não posso falar. Mas eu fui convidada para essa empresa justamente por isso. Eu estava recém-formada, procurando emprego. Não sabia se queria... tinha interesse de ir para academia, mas eu achava que eu deveria ter alguma experiência na prática da saúde do idoso. Tentei procurar emprego, mas na época foi uma época de recessão econômica, né? 2015 foi um ano pesado. Assim, claro que não está sendo tão pesado quanto hoje, mas naquela época foi pesado. E aí eu estava meio com uma certa urgência, assim, né? Então eu tentei, fiz meu modus operandi, né? Eu saí tentando para tudo que era lado. Mandei currículo para todo mundo, perguntei para todo mundo: ó, gente, me informei, quero um trabalho, quem precisar de uma enfermeira pode me indicar, estou disponível, estou à disposição. E eu tenho uma colega que falou assim: Luísa, você já pensou em trabalhar com representação comercial? Aí eu, não. Mas você acha que faz sentido? Ela, acho. Basicamente é o que você já faz. Você vai falar sobre um produto com seus colegas enfermeiros que trabalham, que são aqueles materiais hospitalares que o pessoal mexe no hospital que ninguém sabe usar, aquela máquina, aquela bomba de infusão, aquele monitor que o pessoal fica quebrando a cabeça para aprender. E aí eles falaram assim: eu tenho uma ideia. Você foi professora há tantos anos da sua vida, você entra como representante comercial, mas na prática você vai ser instrutora. Então, eu entrei como consultora técnica de saúde. Então, eu fazia parte dos processos de aperfeiçoamento dos produtos que a empresa desenvolve. Então, eu dava opiniões, assim, baseado na pouca experiência que eu tive nos estágios e no ministério, em outras questões, ouvindo as pessoas, de novo. Ouvindo os enfermeiros mais experientes reclamarem daquela bomba que eles não gostavam, daquele botão que dava problema, daquele alarme que não parava. Então, ouvindo as pessoas, eu conseguia trazer alguma coisa de útil para a empresa que eu estava. Apesar de não ter muita experiência, ouvir os outros te ajuda a agregar a experiência que os outros têm, além de você. E também eu trabalhava com consultoria para os clientes. Eram hospitais que contratavam essa empresa, compravam o produto. Essa empresa que eu trabalhava tinha esse serviço diferenciado, né, que a gente fazia um acompanhamento do material no primeiro mês que ele era implantado no hospital. Então, eu ficava um mês indo todos os dias em todos os hospitais de Brasília, que eram clientes, que basicamente era toda a cadeia de hospital particular de Brasília, e fazendo treinamento de equipe, tirando dúvidas de colaboradores da empresa, dos hospitais que eu trabalhava, e também ajudando os colegas que são administradores, economistas, a tirar a dúvida do pessoal da diretoria. Porque o pessoal da diretoria falava: por que eu tenho que comprar essa bomba se essa aqui já resolve? De novo, lembra daquela prática da academia de, se você tem uma ideia diferente, você tem que convencer os outros que a sua ideia é importante? Então eu pensava nisso também. Agora, como é que eu posso convencer essa pessoa de que essa bomba é melhor do que aquela? Eu pensava nisso. Qual é o diferencial que essa bomba tem que esse cara não está enxergando porque ele é leigo? Qual é o background que ele fala? Qual é a visão de mundo que ele tem que justifica ele a pensar dessa forma, para eu tentar trabalhar nisso? E basicamente foi assim. Eu fiz processo seletivo da empresa, tinha eu e mais 3 pessoas. Eu sempre fui tagarela, né? Apesar de ser meio mais fechada no meu canto, sempre fui tagarela. Então, eu comecei a falar um pouco sobre as habilidades que eu tinha, o que eu poderia melhorar, que eu estava disposta a aprender. E fiquei lá de 2016 até 2019. Tentei conciliar com a especialização que eu fiz em saúde coletiva pela Fiocruz e realmente saí porque minha motivação pessoal é trabalhar na saúde pública, né? Apesar de ter uma oportunidade de trabalho muito boa nessa empresa, tem um crescimento muito grande. Eu, particularmente, sempre quis trabalhar para pessoas como a minha avó. Uma pessoa que depende exclusivamente da saúde pública para tudo. Então, foi uma escolha pessoal que eu fiz, que não foi fácil, foi difícil. Mas agradeço também pelo tempo que eu passei lá e estou feliz por estar aqui, integralmente no mestrado agora. Gratidão mesmo, foi incrível, inspirou demais, né, a todos que estão aqui. Então, gratidão imensa mesmo. Muito obrigada, gente, pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, professora.